Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Amorim, sou professor de ciências e nessa videoaula vamos continuar o nosso estudo dos animais invertebrados. Nosso foco nessa videoaula será os artrópodes e equinodermos. Vamos começar o nosso estudo com os artrópodes. Este grupo de animais é o que apresenta o maior número de espécies. É estimado que são conhecidas mais de 1 milhão de espécies de artrópodes, sendo a maioria insetos. Estes animais deste grupo apresentam um esqueleto externo, chamado de exoesqueleto, e para que o animal consiga crescer, é necessário realizar mudas ou equidízese. Por esta razão, os artrópodes têm um crescimento em picos, sendo mais evidente logo após a equidízese. Podemos observar um exemplo de equidízese acontecendo com uma libélula. O exoesqueleto destes animais é formado principalmente por quitina, mas em crustáceos é observado também carbonato de cálcio na composição do exoesqueleto. Artrópoda significa pés ou patas articuladas e os principais grupos de artrópodes são os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. O primeiro grupo de artrópodes que vamos estudar são os insetos. Como disse anteriormente, os insetos representam um grupo com maior número de espécies. Estes animais são encontrados em quase todos os ambientes. Os insetos possuem 6 pernas e a maioria tem a capacidade de voar, sendo os insetos os únicos invertebrados com capacidade de voo. Geralmente, os insetos possuem 2 pares de asas, mas as moscas possuem apenas um par. Em insetos incapazes de voar, podemos citar as pulgas. Os insetos possuem antenas que são estruturas sensoriais e têm a função de ajudar estes animais na percepção do ambiente. Na imagem presente no slide, podemos observar como é a divisão do corpo dos insetos, que é em cabeça, tórax e abdômen. Os insetos realizam reprodução sexuada com produção de ovos que são depositados na água, solo, plantas ou no corpo de outros animais. Após a eclosão dos ovos, os insetos se desenvolvem de forma direta, ou seja, sem metamorfose, ou de forma indireta, com metamorfose completa ou incompleta. Insetos como as moscas se desenvolvem através de uma metamorfose completa, ou seja, existe uma fase de ovo, de larva, de pupa e finalmente o adulto. Uma maneira de identificar se o inseto passa por uma metamorfose completa é quando o juvenil é muito diferente do adulto. Além das moscas, os besouros, as joaninhas, formigas, abelhas, vespas e borboletas realizam uma metamorfose completa. Os insetos que realizam metamorfose incompleta, basicamente, o inseto que sai do ovo sai em um estágio chamado de ninfa, que é uma miniatura do adulto, mas ainda assim passa por mudanças físicas quando comparamos com o adulto. As baratas, os gafanhotos, os barbeiros e os piolhos apresentam metamorfose incompleta. Alguns insetos, como as traças do livro, têm o desenvolvimento direto, ou seja, sem metamorfose. Quando o inseto eclode do ovo, ele é muito similar ao adulto, diferindo apenas em tamanho. Agora, vamos falar de outro grupo de artrópodes, que são os crustáceos. Os crustáceos apresentam mais de 30.000 espécies conhecidas. Estes animais habitam preferencialmente o ambiente aquático. Uma das poucas exceções que habitam o ambiente terrestre é o tatuzinho de jardim. A maioria das espécies de crustáceos apresentam os sexos separados. Contudo, a craca é um exemplo de crustáceo hermafrodita. A maioria das larvas dos crustáceos integram o zooplâncton. Para quem não sabe o que é o zooplâncton é o conjunto de organismos que flutuam na superfície da água e que não realizam fotossíntese. Podemos ver exemplos de crustáceos no slide, como o pitu, o caranguejo e o tatuzinho de jardim. Em relação à anatomia dos crustáceos, estes animais apresentam o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Eles apresentam o exoesqueleto de quitina, contudo, existe também na composição carbonato de cálcio. Por esta razão, os crustáceos são mais duros se compararmos com outros artrópodes. Os crustáceos apresentam um par de olhos compostos pedunculados, recebem este nome de olhos pedunculados porque se localizam na proximidade da estrutura que se encontram. Além dos olhos,
Os crustáceos apresentam 2 pares de antenas e geralmente 5 pares de patas. Os aracnídeos é outro grupo de artrópodes que apresenta muitas espécies. Nos aracnídeos estão os animais conhecidos como escorpiões, aranhas, carrapatos e ácaros. A maioria dos aracnídeos são terrestres, mas são conhecidas algumas espécies marinhas e dulcícolas. O corpo do aracnídeo é dividido em cefalotórax e abdômen. A maioria dos aracnídeos são predadores carnívoros, contudo, alguns aracnídeos, como os carrapatos, são parasitos. Muitas espécies de escorpiões e aranhas são peçonhentas. Isso significa que, além do animal apresentar veneno, também possui uma estrutura inoculadora dessa substância. Os aracnídeos apresentam 4 pares de pernas, também apresentam pedipalpos, que são estruturas que auxiliam o animal no manuseio da presa. As estruturas inoculadoras de peçonha nas aranhas são as quelíceras e nos escorpiões é o aguilhão. Os diplópodes representam outro grupo de artrópodes. São conhecidas mais de 10.000 espécies de diplópodes. Popularmente, os diplópodes são chamados de piolho de cobra. Os diplópodes possuem 2 pares de pernas em cada um dos segmentos do corpo, sendo esta a característica mais marcante do grupo. Os piolhos de cobra variam de tamanho entre 2 milímetros a 30 centímetros de comprimento. São animais terrestres e se alimentam principalmente de vegetação em decomposição. O último grupo de artrópodes que vamos estudar são os quilópodes. Os quilópodes são popularmente conhecidos como centopeias ou lacraias. São conhecidas aproximadamente 2.500 espécies de quilópodes. As lacraias são animais predadores e podem ser encontrados em troncos úmidos ou embaixo de pedras. A característica mais marcante deste grupo é que eles apresentam um par de pernas por segmento do corpo. Na cabeça destes animais se encontram as forcípulas, que são estruturas usadas para injetar peçonha. Para fechar o assunto dos artrópodes, vamos falar da importância ecológica desses animais. No slide, observamos uma aranha se alimentando de uma formiga, exemplificando como estes organismos atuam fortemente nas teias alimentares. Em relação às abelhas, podemos observar que existem insetos importantes na polinização de diversos vegetais. Os artrópodes também podem ser importantes economicamente. Um exemplo interessante é do bicho da seda, em que seu casulo pode ser usado para a produção de tecido. Alguns artrópodes podem ser de interesse médico, pois são responsáveis por transmitir doenças, como é o caso do mosquito Aedes. Já a lagarta Allonómia é responsável por causar acidentes graves quando o ser humano toca neste animal e a liberação de veneno. E o último grupo de invertebrados que vamos estudar são os equinodermos. Este grupo é formado por estrelas do mar, bolachas da praia, ouriços do mar, lírios do mar e pepinos do mar. Os equinodermos são exclusivamente marinhos. Equinodermo significa espinhos no corpo e faz referência a estes animais apresentar a pele recoberta por espinhos e a presença de um esqueleto interno bastante resistente. Os equinodermos se locomovem com a utilização do sistema ambulacrário, que é um sistema com diversos canais internos por onde a água circula. Além da movimentação, este sistema é importante para a respiração, alimentação e reprodução destes animais. Os ouriços do mar apresentam uma estrutura chamada de lanterna de Aristóteles, que é utilizada para alimentação. Na imagem do slide, podemos observar os principais grupos de equinodermos, como os ofiuroides, representados pelas serpentes do mar, os crinoides, representados pelos lírios do mar, os equinoides, representados pelos ouriços do mar, os asteroides, representados pelas estrelas do mar, e os holotoroides, representados pelos pepinos do mar. E com isso, finalizamos nossa videoaula sobre os artrópodes e equinodermos. Desejo para vocês bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!